E a gente conversa agora com o deputado Alessandro Molon, deputado federal pelo Rio de Janeiro. Ele é o atual líder da oposição na Câmara dos Deputados. Boa noite, deputado. Como vai? Boa noite, James. Boa noite a todos que nos ouvem aí pela Rádio Metrópole. É um prazer participar. Prazer nosso tê-lo conosco. Ontem o ministro Barroso decidiu abrir a CPI da Covid-19, né? Eu quero que o senhor diga a partir de agora, assim, ainda os senadores vão decidir se essa CPI vai acontecer de forma presencial ou remota ou virtual, não sei como é o termo que vocês estão usando, por causa da própria Covid. Mas a partir de agora, assim, o que é que nós podemos esperar desse processo, dessa comissão parlamentar de inquérito? Eu acredito que podemos esperar a verdade, James, porque, em primeiro lugar, o que foi muito importante na decisão do ministro Barroso, que foi unânime no Supremo, né? Repare, o único voto aparentemente contrário do ministro Marco Aurélio não foi um voto contra a criação da CPI. O ministro Marco Aurélio achava que não era nem o caso de ir para o plenário, de tão óbvio que era a conclusão, o resultado a que se devia chegar. Né? Então, por unanimidade, o Supremo mandou instalar a CPI. Mais do que isso, o ministro Barroso disse que o Senado deveria discutir como realizar a CPI, mas não quando. Eu não sei se você se lembra, James, antes da abertura da CPI, da instalação, havia um boato de que o Supremo deixaria o Senado decidir quando instalar. Alguns até chegaram a aventar que só seria em outubro, o que seria um absurdo. Mas, felizmente, o ministro Barroso disse não, tem que instalar agora. Agora, como ela vai funcionar vai depender dos senadores. E por que a minha expectativa é boa sobre essa CPI? Porque há 7 senadores dos 11 que não dependem do governo, não são da base do governo. Isso dá a eles a independência necessária para fazer uma apuração séria da conduta criminosa do governo no enfrentamento à pandemia, seja por atos, seja por omissões. Então, felizmente, essa decisão foi corretamente tomada pelo ministro Barroso, o Supremo acompanhou e agora a CPI vai acontecer. Agora, voltando um pouco, falando ainda no Senado Federal, eu quero saber como é que o senhor ouviu aquela ligação do presidente Bolsonaro para o senador Jorge Cajuru, ligação que se tornou pública, uma vez que o próprio Cajuru já advertiu que todas as suas conversas com políticos são gravadas e um trecho delas se tornou público. Como é que o senhor ouviu aquela conversa assim? O que é que pretendia o presidente, na sua opinião, com aquela ligação? E alguns dizem que ele estava querendo mandar um recado, né? Mas o presidente ele é tão limitado no seu raciocínio que ele não se deu conta de que ele cometeu mais crimes de responsabilidade ali, provocando um senador para que ele constrangesse o Supremo com um pedido para que fosse pautado o impeachment do ministro Barroso. Uma coisa inacreditável. Né? Um presidente da República, em vez de se preocupar em salvar a vida dos brasileiros que estão morrendo aos milhares, gastar tempo para pressionar um senador para que ele pressione um ministro do Supremo para que ele não julgue como tem que julgar. Está tudo errado. O presidente da República está fazendo tudo errado. Ele está com medo dessa CPI e eu acho que essa CPI vai levantar muita coisa contra ele. Falando nisso, deputado, o senhor falou aí em atos e omissões, na condução desastrosa do governo em relação à pandemia, seja por atos, seja por omissões. Temos muitos exemplos. O próprio presidente tem declarações contra a vacinação, além dos atos da condução realmente desastrada da questão da vacinação, da compra de vacinas e tudo isso. Ele tem declarações contra a vacina, ou depois favoráveis. Ele próprio apareceu em diversas manifestações, aglomerações sem máscaras. Enfim, nesse coquetel todo, quais o senhor acha que são os atos e omissões mais assim flagrantemente, que mais flagrantemente contribuíram para o número vergonhoso de mortes que nós temos por Covid-19 no Brasil?
Olha, Gêmeos, primeiro, desde o início, ele tratou essa doença grave como uma gripezinha, né? Diminuiu a doença, disse que a doença era uma bobagem. Isso fez com que muitos brasileiros relaxassem nas medidas de cuidado e prevenção e acabassem contraindo a doença e morrendo. Além disso, ele provocou e estimulou aglomerações. Não foram poucas as vezes que ele produziu aglomerações. Ele desdenhou do distanciamento social. Ele ataca governadores e prefeitos que o fazem, para impedir que eles façam distanciamento social nas suas cidades e estados. Ele desestimula o uso de máscara, já colocou em dúvida se a máscara funciona, se não atrapalha, não usa máscara nunca. Não bastasse tudo isso, ele recusou a compra de 70 milhões de doses de vacinas da Pfizer em agosto do ano passado, que seriam entregues em dezembro passado. Ou seja, se ele não tivesse feito isso, 1/3 da população brasileira já estaria vacinada e a gente teria tido muito menos mortes. Então, são atos e omissões, desestimular o uso de máscara, estimular a aglomeração, provocar a aglomeração, diminuir a gravidade da doença, pressionar governadores e prefeitos, e também omissões como deixar de comprar a vacina. O que todos os presidentes da República ou líderes de países no mundo estão fazendo para proteger os seus povos. Eu não consigo entender como é que ele despreza a tal ponto a vida das pessoas que o elegeram, como é que ele pode tratar os brasileiros desse jeito, que o colocaram lá, e ele parece se vingar dos brasileiros, não sei por que razão, não comprando vacina. Deputado, boa noite. Daniele falando aqui agora. Boa noite, Daniele. Recebemos hoje a notícia de que a Polícia Federal enviou uma notícia-crime para o ministro, para investigação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por nada mais, nada menos que ações que atentam contra o próprio meio ambiente. E aí eu queria que o senhor comentasse, por favor, essa situação e toda essa avalanche de situações com as trocas ministeriais que seriam a aposta do governo Bolsonaro, quando ele diz que, olha, eu não sei economia, mas vou colocar um ministro que sabe, eu vou completar um time. Então, gostaria que o senhor comentasse essa situação do ministro e todo esse desmonte ministerial do governo Bolsonaro. Na verdade, Daniele, nós não temos um ministro do meio ambiente, nós temos um antiministro do meio ambiente, né? Afinal de contas, o superintendente, aliás, o ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas, enviou notícia-crime contra o ministro por proteger madeireiros que praticaram um crime ambiental. Eu nunca vi um ministro do meio ambiente ser acusado de atuar contra o meio ambiente. Eu nunca vi uma coisa dessa. Mas no governo Bolsonaro tudo é possível. Então é muito grave essa conduta, isso está prejudicando o país. O Brasil está levando uma pressão agora dos Estados Unidos nessa questão da Amazônia e do clima, e o país está se desmoralizando, o país que era visto como uma potência ambiental, como um país que era respeitado, admirado no mundo inteiro, pela redução do desmatamento, pela proteção da Amazônia. O mundo inteiro olha para o Brasil com essa esperança de que nós vamos proteger essa floresta que é decisiva para o equilíbrio climático no mundo, no planeta, não é só aqui no Brasil, né? Mas o ministro do Meio Ambiente é um desastre completo, ele parece odiar o meio ambiente, são coisas assim contraditórias, é como se o presidente da República não gostasse do povo e aí não comprasse vacina, o ministro do Meio Ambiente não gosta do meio ambiente e aí apoia quem extrai madeira de forma ilegal, ou seja, é tudo o contrário do que deveria ser. Eu nunca vi um negócio desse. Um momento muito grave para o país, o pior momento desde a redemocratização. O Brasil nunca passou por um momento tão grave nos últimos 35 anos. Deputado, agora voltando a falar na CPI da Covid, essa determinação do ministro Barroso de que ela comece não em outubro, mas imediatamente, o senhor se mostrou otimista em relação aos resultados, mas eu quero lembrar o seguinte, a CPI, por exemplo, das fake news foi suspensa. Nós temos outras CPIs que estavam em andamento e que, assim, em tese ainda estão em andamento, mas que estão suspensas pela situação especial. O que é que leva o senhor a crer que, nesse caso, a CPI vai andar diante de tanta
atrapalhação que a gente tem visto no país? A ordem do Supremo, James. E eu acho que a sua pergunta é muito boa, porque ela nos leva à conclusão de que o funcionamento da CPI da Covid vai obrigar o Congresso a retomar o funcionamento das outras CPIs que pararam com essa desculpa de que não dá para fazer virtualmente. Então, eu acho que a CPI da Covid vai ajudar nisso também. Por exemplo, a gente retomar a CPI das fake news, não é? Que, aliás, é relatado por uma grande baiana, que é a deputada Lídice da Mata, minha companheira de bancada. Ela está angustiada para retomar os trabalhos há meses, mas o Congresso não permite. Agora, com a CPI da Covid no Senado, eles vão ter que criar dispositivos para funcionar virtualmente e nós vamos aproveitar esse modelo e pedir que as outras voltem a funcionar. É uma ótima pergunta sua. Deputado, já com esse trabalho forte da oposição dentro do Congresso, já teve a vitória da suspensão do trecho do decreto de armas de Bolsonaro, e aí, para a gente finalizar essa conversa, eu sei que o seu tempo está apertado, eu só queria que o senhor deixasse claro para o público quais serão as frentes, as suas prioridades agora como líder de oposição. Muito obrigado pela pergunta também, Daniele. Olha, nosso primeiro desafio é evitar os retrocessos, né? Então, esse é um momento difícil da gente conseguir garantir avanços. A nossa luta tem sido para evitar retrocesso. O exemplo das armas é ótimo. Em vez da gente conseguir avançar nessa política de redução das armas, nós não temos força para isso agora no parlamento pelo nosso número, nós somos minoria, né? Mas, com a nossa luta aguerrida, nós não permitimos que passasse qualquer lei piorando a situação das armas no Brasil e, ao mesmo tempo, nós fomos ao Supremo e conseguimos derrubar decretos do presidente da República que facilitavam acesso a armas. Então, a nossa luta é no Legislativo e no Judiciário para proteger a vida dos brasileiros, que é a nossa grande prioridade. A nossa missão é uma missão difícil, a missão da oposição brasileira. É proteger os brasileiros do seu presidente. É proteger os brasileiros das agendas, das pautas, das propostas do presidente, porque elas são péssimas para o país. A pauta dele é armas, a nossa é vacinas. A dele é desmatamento, a nossa é proteger o meio ambiente. E assim por diante, a dele é contra a ciência, e a nossa é fortalecer as universidades. A dele é contra os artistas, a nossa é fortalecer a cultura. A dele é contra a liberdade de imprensa, e a nossa é proteger a liberdade de imprensa e os direitos fundamentais. Então, é uma luta grande, é uma luta árdua, mas que, graças a Deus, tem dado resultado, a gente tem conseguido impedir retrocessos maiores, mesmo sendo minoria. Perfeito. Obrigada, deputado, por conceder esse tempo para a gente. Obrigada pelos esclarecimentos. Boa sorte nessa luta. Muito obrigado, Daniele. Agradeço a você, agradeço ao James, agradeço ao Chico e a todos os ouvintes aí da Rádio Metrópolis. Um grande abraço para vocês.